Eu acompanhei um caso muito interessante de uma criança de 3 anos de idade, né? Na questão da parte de neurologia. Era uma criança que sofria convulsões que vinham aumentando em intensidade e em duração, tinha 20, 30 convulsões por dia. Você imagina o desespero de uma mãe, né, Paty? E determinado dia, quando o neurologista falou, gente, essa criança tá com uma afta ali, ó. Porque nós temos estomatite aftosa, que é uma outra condição que é muito frequente na doença celíaca. Então, olha qual que é a importância da gente estar olhando para esses pequenos detalhes. Esse médico olhou isso ali e falou, isso aqui, será que não pode ser doença celíaca? Essa criança também não tinha sintoma intestinal. E daí, ela entrou numa dieta gluten-free. Essa criança, eu não lembro se foi de 6 a 8 meses, ela simplesmente veio enxugando e ficou sem quadros de convulsão e de epilepsia. Então, era um quadro, né, de epilepsia causada única e exclusivamente pela ingestão do glúten num paciente celíaco que não tinha manifestações clínicas típicas. Então, a gente vê qual que é a importância disso aí. Olá, meus caros amigos do intestino, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Gostaria de dar uma saudação especial para vocês. E se você está curioso para saber sobre o que se trata o Papo Digestivo com a doutora Luana, é um papo inovador que trazem assuntos novos sobre microbiota e intestino. Então, gente, com o estudo da microbiota, que é o que a gente vai falar aqui nesse Papo Digestivo sempre, você vai ter uma ideia do que a microbiota consegue comunicar com o nosso corpo, né? A gente tem o intestino, tem a microbiota e as conversas com os vários órgãos e sistemas. O eixo intestino, doenças autoimunes. Para você lembrar da anatomia, 85% do nosso sistema imune encontra-se ali no nosso intestino. E esses trilhões de micro-organismos que têm uma quantidade genética muito maior que as nossas próprias células humanas, eles ficam se comunicando. E se principalmente ocorre o leaky gut, que são porosidades na parede do intestino, isso propicia o estímulo e o desenvolvimento de doenças autoimunes em indivíduos predispostos geneticamente. Nós temos a artrite reumatoide, o lúpus, nós temos também a tireoidite de Hashimoto e por aí vai. Se você gosta desses assuntos novos, desses temas que são empolgantes na medicina, e se você tem algum parente, algum familiar, algum amigo que trata de alguma doença do intestino e está sem resultado, porque, ó, gente, tratar intestino é isso, sabe? A gente tem que tratar de um ponto de vista integrativo. Não adianta eu tratar intestino e saber que rosácea é uma questão que está muito ligada com a questão intestinal e não fazer um tratamento casado, né? Então, sempre que eu falo para os meus pacientes e falo aqui para vocês, o objetivo do nosso episódio é sempre trazer informação para que vocês entendam que a gente tem que arregaçar a manga e tem que achar a verdadeira causa da doença e não ficar só tratando e marcando sintoma, que isso não vai trazer o resultado para você. Então, se vocês têm interesse nesses assuntos e parentes ou familiares interessados em melhorar e conhecer mais sobre a sua saúde, manda um link aqui do nosso episódio e também curte, tá? Se você puder, dá um joinha ali, porque assim o YouTube entende que essa é um material relevante, ajuda a gente a pulverizar essa informação que é do bem, e também a tua opinião é muito importante para mim, porque assim eu consigo nortear os temas dos próximos episódios. Vejo que vocês mostram mais interesse em um tema e eu vou aprofundar, vou trazer mais novidades ali. Tá bom? Se você quiser também dar uma olhadinha de uma forma mais rápida e conhecer sobre esse tema, sobre os eixos da forma que eu trabalho, tem o meu Instagram, doutora Luana HV, vai ficar anotado. Nós estamos com um canal no YouTube agora, Clube Amigos da Microbiota. Lá também tem uma informação intermediária, né? Lá no Instagram é meio rapidinho, 1 minuto e 30. Aí de 6 a 20 minutos a gente vai jogar lá no nosso canal do YouTube, que eu peço para que você se inscreva, aperte a notificação para receber lá, que a gente está postando. E tem aqui do podcast, que é no Ser Médico Podcast, tá bom? Me acompanhe onde você puder e a gente vai seguir aí com as informações sobre o intestino. Agradeço desde já a curtida, hein? Não esquece. Pessoal, gostaria de agradecer também essa equipe maravilhosa e profissional do podcast, do Ser Médico Podcast, o Cristal aqui, que está sempre com a gente. É um pessoal que entrega um material bonito, super profissional, para que eu possa passar as informações para vocês, tá bom? Pessoal, então vamos ao papo de hoje, que é o papo que interessa. E o nosso assunto de hoje é o seguinte, deste episódio 21. Quais são as outras formas de apresentação da doença celíaca? Se você não vai procurar por diarreia, se você não vai procurar por distensão, por cólicas, o que a gente vai encontrar para conseguir diagnosticar esses pacientes com a doença celíaca? É importante, pessoal, vocês rebobinar a fita aí um pouquinho. Volta lá para o episódio 20,
Lá eu expliquei por que a doença celíaca hoje tem uma forma de apresentação diferente. A gente explicou um pouquinho sobre a questão do glúten, as modificações no grão, o que isso pode ter impactado nessas manifestações clínicas. Aí você pega o pulo do gato lá e já emenda os pontos com esse episódio de hoje, tá bom? Então, só para fazer uma leve introdução sobre o que será esse tema, né? Essas questões que a gente vai abordar aqui nesse episódio de hoje, vamos lembrar que a doença celíaca ela é uma desordem sistêmica, né? Ela é multissistêmica. Talvez o que você mais conhece, ou o que alguns têm a lembrança, é que é uma doença que afeta crianças, que são diagnosticadas numa faixa etária precoce, nos 2 até no máximo 5 anos, que se apresentam exclusivamente com sintomas intestinais, de diarreia, de extensão, cólicas, problemas de crescimento, aqueles percentis, aquelas curvas que a gente faz com o pediatra. E se você acha que isso só pode acontecer com criança, só problema gastrointestinal, então está na hora de você mudar a sua ideia sobre a visão, né, a visão da doença celíaca, que ela mudou. Ela mudou. Passaram-se os anos e essa doença está se apresentando para a gente com uma cara nova, com uma roupagem nova. E o que a doença celíaca, os números nos trazem? Que a doença celíaca é a doença hereditária autoimune mais comum hoje nos Estados Unidos. Nós temos um paciente diagnosticado para cada 100 indivíduos e que desses indivíduos diagnosticados, 97% não tem o diagnóstico ou tem um diagnóstico muito tardio. O que é triste, por causa dessa forma de apresentação diferente que ela tem. E qual é essa forma de apresentação diferente? Antes a gente tinha a apresentação típica, que eram os sintomas gastrointestinais, que era a forma mais prevalente, e a atípica, que eram todos os outros sintomas sem ser os gastrointestinais. Hoje, a partir de 2004, teve essa mudança, né? Que se você puxar lá o episódio 20, você vai ver que confere com a ideia que muitos dos cientistas querem nos trazer sobre a mudança no grão, ter realmente trazido uma mudança na manifestação clínica da doença, então a época bate, né, que essas alterações ali no trigo foram 1960, 70, e essa alteração da classificação, que os médicos já começaram a observar, sociedades médicas que a apresentação estava diferente, ocorreu em 2004, viu só como bate? Que foi o tempo que o grão teve, né, para ser ingerido e vir trazendo essas modificações aí, que a gente já falou no episódio 20, não perca, corre lá. Então, gente, que nós podemos observar é que é uma forma, hoje, né, a partir de 2004, nós temos a forma que apresenta sintomas gastrointestinais moderados a severos, e nós temos como predominância os sintomas gastrointestinais, que são esses que você já conhece, que é diarreia, gases, distensão e cólicas abdominais. E nós temos a apresentação atípica, onde nós temos também sintomas gastrointestinais, mas são mais leves. Nós temos os sintomas desabsortivos, nós temos a osteoporose, nós temos as anemias, e nós temos os pacientes assintomáticos, que é a forma silenciosa. O paciente não tem nenhum sintoma gastrointestinal. E aí que fica difícil a gente mapear esses pacientes. Nem sempre eles estão falando com o gastro, nem sempre eles estão falando com o colo prócto, porque, na verdade, eles não têm sintoma gastrointestinal. Então, aonde estão esses pacientes? Eles estão correndo aí, levando seus sintomas, que são de outros locais, né? Decorrentes das desabsorções, das complicações, desses outros sinais e sintomas que a gente vai falar hoje. Estão outros especialistas e esses caras, esses médicos aí é que tem que começar a fazer o diagnóstico desses pacientes ou pelo menos mandar esses pacientes para o gastro para que seja continuada a pesquisa e que se bata o martelo na doença celíaca caso haja alguma dúvida em cima desses sinais e sintomas novos. Lembrando, então, que de cada 6 pacientes que apresentam a forma atípica ou a silenciosa, nós temos somente um com o sintoma gastrointestinal, tá? Vai vendo aí a importância das informações que a gente tem hoje aí para trabalhar. Por isso que é muito, muito, muito importante da comunidade médica estar envolvida, trabalhando cada vez mais. Eu acho que já tem mais informação, mas não é muito, né, Paty? Não é uma coisa que se trabalha muito. A gente vê que tem muita gente com muita dúvida comum ainda sobre a doença celíaca. E é nosso papel como, né, profissionais da área de saúde, todos, trabalhar trazendo informação, porque realmente essa é uma doença que precisa trazer informação, precisa trazer dica, precisa trazer conforto, precisa trazer várias questões para o paciente para que esse diagnóstico cada vez seja mais afinado, cada vez... Você veja, hoje a gente tem muita coisa, né? Nós temos novos exames para o diagnóstico de doença celíaca, mas não temos um diagnóstico que aumenta progressivamente com as evoluções laboratoriais, de exames ou de abordagem dos pacientes que a gente tem, porque essa forma mudou. Mas a gente vai chegar lá, né? Vamos chegar com o trabalho, vamos buscar esses pacientes aí, tá bom?
Então, vamos lá para saber quais são, finalmente, esses sinais, sintomas, complicações que você deve de ficar mais atento para que a gente possa fazer esse diagnóstico. Eu vou primeiro dar uma aguçadinha aqui na tua curiosidade, eu vou falar o que a gente vai discutir nesse podcast para você ficar com a gente até o final. E depois eu vou dar uma pincelada em cada um deles para que você possa entender um pouquinho mais. Número 1, manifestações neurológicas. Número 2, tumores malignos. Na sequência, temos osteopenia e osteoporose, muito comum, né, na apresentação sem sintomas gastrointestinais, na doença de diagnóstico tardio. Depressão. Dermatite herpetiforme é uma lesão patognomônica da doença celíaca, ou seja, se você tiver biópsia de uma doença, de uma lesão dessa na pele, da dermatite, você não precisa nem fazer biópsia intestinal, já é certo que você tem a doença celíaca. Diabetes, infertilidade, uma coisa que a gente tem que conversar muito hoje em dia, doenças autoimunes. Então, vamos falar sobre todas elas um pouquinho, vamos começar já com as manifestações neurológicas e você vai ficar a par aí do que isso significa. Olha, de todas essas questões que eu falei ali, as manifestações neurológicas são frequentemente as questões mais envolvidas nos pacientes que não têm realmente os sintomas gastrointestinais, né? Elas representam 10% das queixas nesses pacientes e se resumem em neuropatias periféricas. Traduzindo para vocês, o que é? Sabe quando você senta no pé e o pé fica dormindo? Então, é o pé dormido, aquela dormência, o formigamento na extremidade, isso significa neuropatias periféricas. Ataxia. Ataxia é um quadro grave. Ataxia é um quadro que pode atacar várias partes ali do seu cérebro, mas na doença celíaca, principalmente a cerebelar, e que o paciente é um distúrbio do equilíbrio, né? Ele perde a coordenação motora. Nós temos as convulsões, que, né, epilepsia, que no caso de adulto, né, não é uma questão que a gente, não é uma questão menos grave, mas principalmente é uma situação que pega muito nas crianças e é realmente mais importante na faixa etária infantil, essas convulsões que eu vou falar aqui. As enxaquecas, atrofia cerebral e demência. São essas manifestações neurológicas mais comuns nos pacientes celíacos, tá? Neuropatia periférica, que é essa que eu te falei, que é o pé dormindo, a mão dormindo, o paciente geralmente fala assim: doutor, eu estou começando à noite, eu acho que eu dormi numa posição diferente, meu pé dormiu, eu acho que eu dormi com o meu braço embaixo do travesseiro, eu acordei com a minha mão formigando, eu não tinha, mas agora quando eu estou trabalhando eu começo com formigamento no pé. Então o paciente geralmente traz isso, ocorre em 10% dos pacientes, como eu já falei, e isso é uma condição em que a gente dá uma definição genérica que é uma falta de função dos nervos. Essa falta de função, né, dos nervos da extremidade, do nervo da mão, do nervo do pé, os dedos, pode ser a língua, pode ser no rosto, e pode ser tanto falta da função sensitiva, né, sensibilidade, que é essa mais o formigamento, a dormência, quanto da parte motora. Mas a parte motora não entra tanto na doença celíaca, é mais essa da parte sensitiva, sensibilidade, e que pode evoluir tanto de uma forma leve, como eu falei, tanto quanto uma forma um pouquinho mais avançada, que já é acompanhada de dor ou de falta de firmeza para o paciente segurar um copo ou segurar uma escova. Tá? Então, essas são as questões que a gente tem relacionada nas neuropatias periféricas. Gente, vou fazer uma coisa aqui, tá? Que eu quero falar, não só para as questões das neuropatias, mas para todas as outras coisas que eu vou falar a partir de agora. Essas questões todas, elas estão envolvidas num contexto, numa certa frequência, né? Numa certa piora. Não é só porque você está sentado aí no teu pé que dormiu que você vai achar já correndo sair no médico que tem doença celíaca, né? Que tem muita gente que desespera, né? Ó, isso aí eu super tenho. Não, gente, não é o caso, tá? Então, encaixa dentro do contexto. Ataxia, que eu falei que é uma questão do distúrbio de equilíbrio, né, com perda da coordenação motora. Essa é uma questão que, se você observa em alguém uma perda da marcha, o paciente está andando e vai perdendo equilíbrio, tem que levar para investigar. Porque quando a gente faz o diagnóstico de doença celíaca através da ataxia cerebelar, essa ataxia já está evoluída, né? Ela já cometeu alguma área ali do seu cérebro, que no caso é o cerebelo, pode atingir outras áreas, mas a partir do momento que a gente faz o diagnóstico e coloca o paciente em tratamento, que hoje não existe tratamento medicamentoso para doença celíaca, o único tratamento é a dieta isenta de glúten, né, a dieta gluten free. Então, o que acontece? A partir dali, a gente consegue interromper esse processo. Só que o que lesionou, a gente não consegue reverter mais, porque tem muitas das questões, dessas manifestações, esses sintomas, que se a gente para a dieta com o glúten, essas situações regridem. Infelizmente, não é o caso dessa condição séria, tá? Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é como os nossos familiares, nossos amigos estão caminhando, nossos pacientes, né?
E em vários estudos mostram que de todas essas manifestações neurológicas que eu vou falar, essa, infelizmente, é uma das mais comuns. Se viu que a neuropatia periférica é 10%. Nos trabalhos, já essa ataxia chega a envolver os pacientes em 9 a 15% e, infelizmente, a grande maioria deles sem sintomas gastrointestinais também, tá? Eu vou reforçar isso aqui, ó, gente, porque essa é a mensagem que tem que entrar, tá bom? Epilepsia, como eu falei, acomete 3 a 5% desses pacientes com a doença celíaca. A epilepsia é a segunda maior causa de desordem neurológica, perdendo apenas para o infarto, né, para o derrame. E se pesquisa muito por que acontece essa relação. Nas crianças, nós temos estudos mais robustos, mais comprovações, e realmente eu já vou citar um caso que eu acompanhei, e está muito mais linkado a epilepsia na criança com a doença celíaca. Já nos adultos, tem alguns estudos que divergem, falando que sim, pode ser da doença celíaca, e deles apresentam algumas questões, mas tem alguns estudos que ainda falam que a epilepsia é uma entidade diferente, né? É uma paciente com doença celíaca e também com epilepsia. Então, fica aqui só essa relação que eu queria colocar. Eu acompanhei um caso muito interessante de uma criança de 3 anos de idade, né? Na questão da parte de neurologia. Era uma criança que sofria convulsões que vinham aumentando em intensidade e em duração, tinha 20, 30 convulsões por dia. Você imagina o desespero de uma mãe, né, Paty? E essa criança já estava com consequências do impacto físico, do impacto emocional, os pais super abalados, estavam tratando com anticonvulsivantes tradicionais, e essa criança era refratária ao tratamento, né? Então, ela não respondia de uma forma adequada. Foi trocado, foram feitos outros exames, pesquisadas outras doenças, e essa criança vinha progredindo de uma forma negativa dentro desse quadro das convulsões. E determinado dia, um médico neurologista, não vou puxar a sardinha para mim, não tinha nenhum gastro envolvido no acompanhamento desse paciente, quando um neurologista falou, gente, essa criança está com uma afta ali, ó. Porque nós temos a estomatite aftosa, que é uma outra condição que é muito frequente na doença celíaca. Então, olha qual que é a importância da gente estar olhando para esses pequenos detalhes. Esse médico olhou isso ali e falou, isso aqui, será que não pode ser doença celíaca? Essa criança também não tinha sintoma intestinal. Aí a equipe sugeriu para os pais, né, para que se fizesse a endoscopia com a biópsia, que é o padrão ouro ainda hoje de diagnóstico, né, para comprovar, para ter, olha, seu filho tem isso, é a biópsia. E daí ela entrou numa dieta gluten free. Essa criança, eu não lembro se foi de 6 a 8 meses, ela simplesmente veio enxugando e ficou sem quadros de convulsão de epilepsia. Então, era um quadro, né, de epilepsia causada única e exclusivamente pela ingestão do glúten num paciente celíaco que não tinha manifestações clínicas típicas. Então, a gente vê qual que é a importância disso aí, né? E até onde eu me lembro, essa criança, eu ainda tive contato com esse grupo por uns 2 anos e essa criança tinha ficado bem. Então, essas são as questões que a gente tem que trabalhar. Enxaqueca, olha lá. Enxaqueca na população geral é 0,4% incidência. Na população de celíaco, 4%. Tem alguns trabalhos dizendo que tem alteração da pressão do fluxo sanguíneo nos vasos cranianos, né? Tem várias teorias. Outros falam que pode ser das reações alérgicas alimentares que acontecem a nível do intestino, porque a partir do momento que a pessoa está sendo exposta ao glúten, tem aquela lesão nas vilosidades, né, que eu já comentei lá no outro podcast, que o glúten é visto como um inimigo pelo nosso sistema imune, ele passa o epitélio e se aloja dentro da mucosa, o nosso sistema imune quer se livrar dele, que vê como um invasor, lança uma resposta inflamatória. Se esse glúten não sai dali, essa resposta inflamatória, ela cresce em intensidade, vai destruindo essas vilosidades, as próprias substâncias, né, que estão ali, as substâncias anti-inflamatórias, pró-inflamatórias, vão destruindo essas vilosidades, tem um achatamento, a pessoa fica sem absorção. E o que acontece é que passam substâncias proteicas maiores vindos da nossa dieta, da nossa própria dieta, por esses buracos que se abrem no intestino, por essa parede intestinal que perdeu a blindagem normal que é para ter em todos nós, e essas proteínas alimentares é que fazem a reação alérgica alimentar e que pode levar, como um dos sintomas, à enxaqueca. Pacientes que entram numa dieta gluten free, eles realmente referem melhora tanto da intensidade quanto da frequência das enxaquecas. E afinal, pessoal, para definir qual que é a causa dessas neuropatias, por que esses pacientes apresentam todos esses sintomas? As neuropatias periféricas, né, que são os formigamentos, apresentam a epilepsia, apresentam todas essas questões. São várias as questões que estão envolvidas, é difícil a gente isolar um único fator, porque a doença celíaca é uma doença complexa. Na verdade, estão ocorrendo vários disparos, vários sistemas acionados, tudo ao mesmo tempo. Então, nós temos as questões desabsortivas,
né? E quando a gente tem as questões desabsortivas, se a gente não tem vitamina do complexo B, vitamina B12, não tem a vitamina E, a gente pode ter a neuropatia periférica. Se a gente não tem a questão de cálcio, magnésio, pode ter a questão de enxaqueca, são todas essas questões. Então, falta de nutrientes, vitaminas e minerais pelas questões desabsortivas que ocorrem ali nas vilosidades, como expliquei, esse próprio processo inflamatório achatando as vilosidades, pode levar a isso. O próprio processo inflamatório que não é local, ele acontece no intestino, mas essas células circulam. Então, quando a gente tem um processo inflamatório crônico no intestino, a gente tem também um processo inflamatório crônico no nosso sistema. E isso pode gerar outros sintomas. E também tem algumas questões autoimunes ligadas aí. Então, essas são as prováveis causas de por que a gente apresentaria essas manifestações neurológicas. Tumores malignos. Esse aqui tá um grande ponto, uma grande questão que a gente tem que ficar muito atento nas questões dos pacientes celíacos. Quando a gente fala que a doença celíaca está realmente envolvida com vários sinais e sintomas, com certeza vale dizer que aqui essa é a maior, a mais importante e a mais complicada delas. Quando nós pronunciamos a palavra maligno, isso é uma questão que já traz um certo terror, tanto para o médico quanto para o paciente, principalmente. E quando o paciente não tem nenhum sintoma gastrointestinal, se pensa que esse paciente, para você, está chegando com uma complicação de uma doença não tratada, que é um tumor maligno. O que pode acontecer nesses casos, esse paciente ainda perdeu a oportunidade do diagnóstico da doença celíaca. Porque vamos combinar que o diagnóstico de uma doença maligna, ele esmaga qualquer outro diagnóstico, gente. Né? Se você recebe um diagnóstico, se o médico dá um diagnóstico de um câncer, o que você está menos preocupado é procurar outra coisa. Né? Então, nossa, já estamos com um diagnóstico maior. Então, tem toda uma questão psicológica, uma questão de atender esse paciente nesse momento, mas eu vou chamar a atenção para alguns tipos de tumores aqui que nós não podemos deixar descobertos, porque esses tumores têm alta relação com a doença celíaca. Então, se um paciente chegar com isso, infelizmente a gente ainda vai ter que prosseguir com um certo tipo de investigação e ver, poxa, será que esse paciente que está com esse tumor ele não decorre de uma doença celíaca não diagnosticada e não tratada? Então, é isso que a gente vai ter que ver. Por quê? Porque a evolução da doença celíaca pode trazer outras situações complicadas e pode, inclusive, dificultar, pela questão desabsortiva, a recuperação desse paciente frente ao tratamento deste câncer diagnosticado, que foi o que trouxe ela para a mesa do médico, né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês é essa questão dos tumores aqui para vocês prestarem atenção, tá? Olha só como é a alta incidência. Nós temos, por exemplo, o adenocarcinoma do intestino delgado. É um tumor muito raro na população geral. É muito difícil de achar, mas na população dos pacientes celíacos é 33 vezes maior que na população geral. Então, chegou um paciente desse, acendeu a luzinha, né? Ou se você tem alguém na família. Melanoma. Melanoma é 5 vezes mais comum em pacientes com doença celíaca. Câncer de esôfago, principalmente do tipo escamoso, 12 vezes mais comum na população de celíacos do que na população geral. Tumores de tireoide, 22 vezes mais comum nos pacientes com doença celíaca. E nós temos um tumor, que é um tumor que não é fácil da gente conduzir, que é o linfoma, 9 vezes mais comum, né, nos pacientes com doença celíaca, pode cometer o intestino delgado e outros locais, tá? Então, entender que se a pessoa sinaliza com esses tumores, pessoal da coloprocto, da onco, nós da gastro, nós temos que fazer essa pesquisa e ir para frente, tá? Para poder ajudar ao máximo o nosso pacientinho. O que você pode ficar preocupado? Você que é celíaco e do outro lado. Gente, eu não sabia que eu tinha toda essa chance de ter esses tipos de tumor, ou ninguém me avisou, ninguém me falou. Essa incidência que eu tô falando é para os pacientes que não tiveram diagnóstico ou não estão recebendo tratamento, tá? Quando os estudos acompanham os pacientes que são tratados, essa incidência cai. Esse tratamento ele deve persistir, pelo menos com uma dieta gluten-free, para baixar essas incidências durante 3 a 5 anos, para a gente conseguir reduzir esses números que são maiores, são mais gritantes, são mais agressivos ali na população com a doença celíaca. Tem, na verdade, alguns trabalhos que não são muito bem taxativos na questão do linfoma. Alguns chegam a passar para a gente, né, concluem que o linfoma é um tumor que mesmo na dieta sem glúten, ele continua com uma incidência alta, que é 9 vezes maior que na população geral. E o que fazer, gente? O que fazer? Nós temos que fazer bom uso da informação. Ninguém tá para fazer terrorismo, nenhum médico tá para fazer terrorismo, nenhum médico tá para fazer uma informação que apavore o paciente. Todas essas informações
são para prevenção. E a gente tem que sentir hoje beneficiado, grato de ter tanta informação e a gente poder acessar melhor os pacientes. Então, com essa informação guardada, né, nós sabemos que os pacientes celíacos, eles requerem um acompanhamento, né, às vezes no começo mensal, depois trimestral, depois semestral, depois anual, e todos esses cuidados vão ser orientados para que esse paciente com doença celíaca tenha mais saúde. Então, fique tranquilo, você está sendo acompanhado aí por um médico, tá? Que todos esses cuidados vão estar aí voltados para você. Bom, gente, saindo das questões ali dos tumores malignos, nós vamos entrar na osteoporose. E olha só, a osteoporose é uma doencinha silenciosa também, né? Quando é que a gente sabe que tem osteoporose? Quando cai, quebra o osso, né? É verdade. Então, silenciosa tanto quanto a doença celíaca. Então, a gente talvez aí descobrir nessas questões. E o que a gente observa nos pacientes que têm a osteoporose são pacientes já de longa data, né? Osteoporose significa poros no osso. Então, a desmineralização, trava-língua, desmineralização, a questão de você ter a densidade óssea diminuída, ela não acontece assim rapidamente, né? Então, são questões desobstrutivas mais de longo prazo. Só para curiosidade, aproximadamente 75% dos casos novos de diagnóstico de doença celíaca já apresentam algum grau, né, de alteração na densidade óssea, e desses 75, 35 já tem realmente osteoporose, tá? Algumas coisas para você evitar a osteoporose, né, gente? Que a gente tem que ver. Mulheres têm mais uma incidência maior, principalmente na menopausa. Então, tem que cuidar da dieta, tem que cuidar da suplementação, tem que fazer um perfil metabólico hormonal, ver a questão da vitamina D, do cálcio iônico, do PTH, para que esses pacientes sejam bem amparados. O cálcio não é o único micronutriente que faz a trama óssea, tem outras, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação desses pacientes. Algumas coisas que podem prejudicar: fumar, o álcool, uso de esteroides, né? Hormônios esteroides, dietas pobres, vida sedentária. Então, se você é um paciente celíaco, bora lá se mexer e cuidar da vida saudável, né? Dos hábitos saudáveis. Outra coisa aqui, ó, que é uma coisa muito, muito trabalhada nos pacientes celíacos, aliás, pacientes portadores de doenças crônicas, né? Depressão. Depressão a gente até abordou esses dias, né, Paty? Ansiedade e depressão no Brasil, um número enorme de gente deprimida. Só perde para os Estados Unidos o número de pessoas com depressão. Aqui na questão da doença celíaca, o que nós temos? Segundo o DSM, que é um manual de diagnóstico de doenças mentais, o DSM-4, né, que é a 4ª edição, o paciente deve apresentar pelo menos 5 desses itens que eu vou ler. Eu vou ler aqui para vocês, para passar certinho o que significa, para definir que o paciente possa ter um quadro de depressão. Tristeza ou ansiedade ou humor vazio, né? Aquela pessoa que realmente está indiferente ao cenário aqui. Sentindo-se sem esperança ou pessimista. Sentimento de culpa ou, na tradução seria desnecessário, mas eu acho que seria descartável, né? Aquela pessoa que sempre, puxa, não faz diferença para ninguém, né? Perder o prazer nas atividades que antes tinha prazer. Então, não é assim, tá faltando estímulo, tá faltando ânimo, eu vou lá na academia, mas quando chegou lá, tá legal, gostei de fazer. Não tem prazer. Inclusive, na questão do sexo, a gente chama de anedonia. A pessoa não tem prazer em nada, nenhuma atividade que ela faz e que antes tinha. Pensamento de morte ou suicida, diminuição da energia, e a partir de agora, eu deixei eles juntos, são 6 itens, que quando a gente passa questionários, né, questionários de avaliação, questionários de qualidade de vida, questionários de antes de receber o diagnóstico, de depois, de acompanhamento dos pacientes celíacos, grande parte dos pacientes celíacos citam esses últimos 6 aqui, que é diminuição da energia, fadiga, dificuldade de concentração ou de memória, dificuldade com o sono, ou fica com muito sono, ou fica com pouco sono, a insônia, mudanças do apetite, ou com perda de peso ou ganho de peso, irritabilidade, né, uma tradução aqui que é importante, que é fúria, o paciente fica muito, com um comportamento muito diferente, e sintoma físico persistente não respondendo ao tratamento. O que é isso? Então, você tem uma dor, toma remédio para dor, não passa. Você tem um sintoma gastrointestinal, toma remédio para isso, não passa. Tem uma enxaqueca, não passa. Então, são sintomas físicos persistentes e que não respondem ao tratamento. Então, esses últimos 6 muito relacionados com a questão dos pacientes celíacos. E a causa, gente, da depressão no paciente celíaco? Bom, vamos ter uma conversa franca aqui, né, sobre essas questões. E eu achei bem interessante as causas pontuadas, inclusive tirada de alguns questionários, né? Por exemplo, nós sabemos que toda situação crônica, né, é uma situação que pode levar a uma tristeza,
né? E dependendo da capacidade do indivíduo de absorver essa tristeza, porque não pode levar a uma depressão. Se pensa o paciente, às vezes, lembra que eu falei que o tempo médio de diagnóstico da doença celíaca, pasme, gente, é uma coisa que a gente tem que correr muito atrás, é de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos o paciente andando por aí, perdendo qualidade de vida, né? Perdendo, às vezes, de rendimento em trabalho, em relacionamento, poliqueixoso, às vezes nem ele acredita mais no que ele sente. Pensa o que isso não gera dentro de um indivíduo, né? Sem solução. O troço vai e volta, vai e volta. Então, as doenças crônicas, todas as questões crônicas, elas trazem a depressão, podem trazer a depressão. Então, isso é uma das causas no doente celíaco. Outra das causas, que foi que a gente discutiu esses dias aí, a questão de falta de nutrientes no cérebro, né? Que a gente discutiu com o Dr. Marcos Zanetti, que é um psiquiatra de São Paulo. A gente fez um episódio ali, o eixo cérebro-intestino. Então, se nós temos um intestino inflamado, um intestino desabsortivo, que não consegue captar os nutrientes necessários para que se formem os neurotransmissores, para que se cheguem substâncias importantes lá para o seu cérebro, será que você pode ter depressão? Pode. E essas depressões também podem ser tratadas com o tratamento do intestino, que foi o que a gente discutiu lá, vale você ver deficiência de ácido fólico. E também a inflamação. Se nós estamos com um processo inflamatório aqui na base do seu intestino, outra explicação seria, se nós temos esse leaky gut, que é o aumento da porosidade do intestino, nós não temos mais as células normais fazendo uma blindagem, nos protegendo o nosso sistema imune. O glúten, que está ali, é o grande vilão, fazendo uma bagunça nessa estrutura toda intestinal, faz achaduras no teu intestino e permite que certas substâncias que não passavam passem. A gente tem o leaky gut. E se você puxar na literatura, dá uma olhada aí. Sempre que a gente tem leaky gut, a gente pode ter leaky brain. Se passam substâncias por essa parede aqui intestinal, infelizmente, essas substâncias inflamatórias que estão aqui também aumentam a permeabilidade dos vasos que estão tentando conter substâncias tóxicas para que não entrem no cérebro. Então, isso pode ser uma questão também de inflamação, a neuroinflamação. Depressão, né, como eu falei, pela questão inflamatória e autoimune. A questão de causas genéticas. E olha só que interessante, a própria retirada do glúten. A própria retirada do glúten pode levar o indivíduo a ficar deprimido. Vamos combinar, né? Não é fácil. Não é fácil viver na Carbolândia e você ter que tirar o principal ator, né? A coisa principal, às vezes, de muitas dietas, de várias refeições, de vários ambientes familiares, ambientes sociais, em que o indivíduo ele tem que se excluir. Então, isso, você pode até fazer aí, né, um experimento, experimenta uma semana aí, você circular nos teus meios e não comer nada com trigo. É difícil. É difícil. Né? Hoje, sim, a gente tem muito mais possibilidade. Quando eu comecei a atender paciente com doença celíaca, lá na questão de 98, né, que eu me formei, era muito difícil. Né? Imagina uma criança celíaca. Aquilo ali, o mundo cai, não tinha nada, não tinha opção. Hoje a gente tem opção, mas mesmo assim, a nossa vida social, eu acho que hoje é mais arrojada, né? A gente sai mais, tem mais evento, e a gente acaba se expondo mais. E se você não tem esse ambiente familiar, que nem sempre ocorre, tá, pessoal? Às vezes, né, é uma criança, a família até colabora, mas mesmo assim a criança tem escola, tem passeio, tem shopping. Agora imagina uma família que não, ó, você não precisa comer, não pode, eu vou comer, o resto aqui vai tocar. Então é complicado, né? Então a própria retirada do glúten pode trazer depressão, tá? Então essas são as causas pelas quais podem ocorrer depressão e isso pode sinalizar doença celíaca no paciente, tá bom? Olha só que interessante essa lesão. Dermatite herpetiforme, né? Por que é chamada assim? Porque ela realmente parece com a lesão do herpes na pele. Só que ela até é confundida com herpes, com picada de inseto, fungo, psoríase e outras dermatites. Ela não tem essa característica da dor. Ela é uma lesão muito pruriginosa, né? Que dá muita coceira. Ela não aparece nessa parte da flexão, ela aparece nas superfícies extensoras de braço, de perna, enfim, pode aparecer em qualquer parte do corpo. Ela está relacionada, né? 20% dos pacientes que têm doença celíaca sem outros sintomas gastrointestinais apresentam essa dermatite. Ela é patognomônica, né? Então, o que significa isso? Como eu falei no começo do podcast, se você tem a dermatite herpetiforme, ela é a doença celíaca da pele. Então, você vai fazer uma biópsia dessa lesão, a gente tem a bolinha e a pele,
A biópsia é bem na união dessas duas, não é em cima dessa bolinha e nem só na pele, é no meio da lesão com a pele. E ali a gente vai verificar os depósitos de IgA, que são típicos da doença celíaca. Se a gente encontrar isso na biópsia, esse paciente não precisa fazer biópsia intestinal, ele imediatamente começa a ser tratado com o diagnóstico de dermatite de doença celíaca. Gostaria de fazer um adendo, só para vocês entenderem qual que é o grau da coceira dessa situação, é que até ali 90, o que acontecia? A gente não tinha medicação sistêmica para combater prurido, eram só medicamentos tópicos. E a gente tem relato na literatura de suicídio de pacientes devido ao grau da coceira que causava a dermatite herpetiforme. Tratamento, dieta sem glúten, como todo tratamento, né, de todas essas outras manifestações que a gente vai falar aqui. O importante é lembrar que se você tem dermatite herpetiforme e você não está tendo uma melhora como você gostaria da coceira ou da lesão, e a pessoa coça realmente às vezes demora, não é porque o tratamento está errado ou o diagnóstico está errado. É porque esses depósitos de IgA, que é de imunoglobulina A, que ocorrem na doença celíaca, que ocorrem na tua lesão, eles demoram às vezes até 2 anos para sair da pele. Então, se você é exposto, por exemplo, anti-inflamatório não hormonal, a estresse, a alguns produtos de beleza como produto de cabelo ou protetor solar, você pode acionar por esse momento ali essa coceirinha, tá? Então, tenha calma, converse com o seu médico e saiba que esse tempo é um tempo que a gente deve de aguardar mesmo para ficar completamente livre, né, dessa situação aí pruriginosa. Diabetes, olha lá, 8 a 10% dos pacientes com diabetes tipo 1 tem doença celíaca. Então, olha lá, se tem um tio, tem um pai, tem alguém aí na tua família com diabetes e não pesquisou doença celíaca, ainda dá tempo. O que acontece? A diabetes, ela tá ligada com uns genes que também são ligados, que a gente faz a pesquisa para doença celíaca. Quando a gente tem alguma dúvida de diagnóstico, a gente quer fazer o teste genético no paciente, ele pode apresentar o HLA-DQ2 e DQ8, que alguns de vocês podem ter escutado, para desenvolver diabetes tipo 1, também está relacionado com esse gene. Então, elas devem ter ali uma certa familiaridade, né? São priminhas, são parentes dessas doenças. Então, por isso que aparece nessa frequência. E quando a gente tiver a diabetes tipo 1, vale a pena. Opa, será que esses pacientes que não têm manifestação gastrointestinal podem ter a doença celíaca? Eu não vou explicar muito do diabetes, porque vocês já conhecem, né? É uma doença comum aí entre nós. E o tratamento, o que seria? Aqui nós temos um duplo desafio para o paciente, né? Gluten free, sugar free. Então, aqui pegou pesado. Então, o paciente vai ter que fazer completamente um remodelamento do plano alimentar, tá? Infertilidade, pessoal. Será que alguém pensa isso? Infertilidade, doença celíaca? Deixa eu falar para vocês essa estatística aqui, ó, lá. Nos casos de infertilidade masculina e feminina nos Estados Unidos, 20% eles não acham nenhuma causa conhecida. Ou seja, pesquisaram anticorpos, aquelas doenças que pesquisam anticorpos, não tem obstrução de trompa, não tem problema de contagem qualitativa de espermatozoide, não tem problema hormonal, não tem outras doenças que influem na fertilidade do casal, e 20 não tem. Só que lá nos Estados Unidos eles não pesquisam a doença celíaca nos pacientes que têm infertilidade. Já na Europa, olha que interessante. Não sei se você sabe, Paty, eu fiz um estágio de 1 ano na Alemanha. Né? Eu fui trabalhar lá no laboratório de motilidade gastrointestinal, que, aliás, foi uma experiência fantástica, né? Primeiro morar fora, nova, né? Nova. Fui com o marido nova, morando em outro lugar, viajei pra caramba, falar com várias pessoas de outras áreas, fazer uma área que sempre foi o que eu gostei, né? Então, lá a gente foi ver a fisiologia, pressão, movimentação, estudar tudo isso na fisiologia do trato gastrointestinal. Foi muito legal, a gente escreveu trabalho científico, foi uma coisa muito bacana lá. E o que aconteceu lá? Lá, o que a gente percebeu que a sociedade médica lá na Europa, eles também têm uma estatística próxima a essa, e o que eles veem? Gente, fertilização é um processo que custa tempo, custa parte física, custa parte emocional, custa dinheiro, né? É todo um processo delicado. Então, vamos tentar eliminar todas as prováveis causas de infertilidade, e lá eles obrigatoriamente pesquisam
em centros de fertilização e também a nível hospitalar, pessoas que têm problema de infertilidade vão imediatamente para o setor de gastro ou para gastroenterologistas pesquisar se esta mulher não tem doença celíaca e essa não pode ser uma causa da infertilidade. E aí já se aproveita para um sintoma, né, que às vezes você pensa, só quando a mulher vai engravidar que ela se apresenta infértil, é que daí vão investigar a doença celíaca. Então ela aqui tem uma janela de oportunidade de fazer um diagnóstico ainda. Então, eu acompanhei alguns casos lá, né, desse que a gente, nossa, tá vindo pesquisar doença celíaca, infertilidade. Então, é bacana ver a preocupação, né, que é isso que eu falo que a gente tem que ter, que é isso que a gente tem que crescer, a gente tem que ter essas especialidades todas unidas, porque talvez, né, alguém que está vendo uma lesão de pele não está pensando em doença celíaca, alguém que está vendo uma depressão não está pensando em doença celíaca, e a gente tem que unir as especialidades em prol do paciente. Então, isso pode ter a ver, sim, porque a gente vê nos trabalhos que se a gente for pesquisar qual que é a incidência de infertilidade na população geral, nas mulheres da população geral, é menor do que nas mulheres que têm doença celíaca. A infertilidade é maior. Então, sim, faz sentido investir nessa pesquisa aqui. E também gostaria de falar que tem outros probleminhas na mulher com doença celíaca que eu acho que vale a pena você saber, para você ver se você não se encaixa no quadro ou se tem alguém que possa ficar parecido com essa questão aqui, ó. Atraso na menarca, ou seja, atraso na primeira menstruação. Essa mulher com doença celíaca tem a menstruação mais tardia e tem, ao mesmo tempo, a menopausa adiantada. Então, ela tem a primeira a menstruação tardia, menarca tardia, e a menopausa precoce. Isso é uma coisa da doença celíaca. Tem ciclos menstruais irregulares, tem abortos espontâneos, não sabe por quê. Puxa, se consegue engravidar, perde. Tem baixa libido, tem alta mortalidade perinatal, bebês com baixo peso, baixo tamanho e menor duração no período de aleitamento materno. Então, são todas essas questões. Se você é celíaco, às vezes até consegue passar por uma gravidez, mas cheio desses problemas, todas essas questões, também vale a pena fazer a pesquisa de doença celíaca. Interessante isso, né, Paty? É. Doenças autoimunes e outras doenças associadas que eu quis colocar aqui junto, que são doenças conhecidas, você vai ver que é legal a gente fazer essa associação aqui. Doenças autoimunes, olha só. Se a gente pegar a população geral, qual que é a incidência de doença autoimune? 3%. Eu, 2%. 3%. 3%. Qual que é a incidência dos pacientes com doença celíaca e as doenças autoimunes? 30% a incidência de doença autoimune. Então, é interessante a gente conhecer que doenças autoimunes que o paciente tem, assim como nos casos dos tumores malignos, né? Que, opa, tem que dar uma olhadinha ali para ver se não está demandada com a doença celíaca, tá? Vou falar aqui algumas delas, que são as importantes. Doenças da tireoide. Tanto a tireoidite de Hashimoto, né? Que ela oscila, é uma doença que tem predominantemente o hipotireoidismo na apresentação clínica, mas pode fazer quadros de hiper. E a doença de Graves, que é o hipertireoidismo. Síndrome de Sjögren, né? Quem sabe vocês já escutaram. É aquele paciente que tem o olho seco e a boca seca. São pacientes que têm uma resposta de autoimunidade voltada para as glândulas lacrimais e para as glândulas salivares. Doença de Addison é uma doença que comete a sua adrenal e você não vai produzir alguns hormônios importantes que tem ali. Cortisol, aldosterona, alguns dos hormônios esteroidais. Doença autoimune do fígado, cirrose biliar primária. Olha só essas conexões, gente, que vai ampliando a sua mente aí. Tudo isso a gente tem que fazer conexão com doença celíaca, tá? Olha aqui uma conhecida que é de vocês, com certeza, que é uma doença autoimune, talvez algum de vocês não saibam, e hoje vocês vão descobrir que tem muito a ver com a doença celíaca. A alopecia areata, sabe? Quando o paciente tem aquele estresse, cai o cabelinho, vai caindo várias bolinhas assim de cabelo, ela tem a ver com doença celíaca, tá? Fala lá com o seu dermatologista. Lúpus, outra doença super comum, né? Autoimune conhecida, e artrite reumatoide, tá? Essas são doenças autoimunes que mais têm ligação, mais têm relação, mais andam de braço dado com a doença celíaca. Outras situações que eu gostaria de citar, que eu acho importante, que eu acho que talvez vocês também conhecem, fibromialgia. Olha, fibromialgia, que são aquelas dores musculares, gatilho, tem que fazer um diagnóstico todo, tem a ver com doença celíaca. Estomatite aftosa. Lembra que eu falei do caso do menininho ali, do pessoal da neurologia, que tinha umas aftas na boca e por causa disso descobriu que ele tinha doença celíaca. Esclerose múltipla, crianças com transtorno do espectro autista, tem que pesquisar a doença celíaca. Esquizofrenia.
Esquizofrenia e doença celíaca e as alterações, né, do cérebro são muito estudadas. Tem estudos muito interessantes sobre isso daí. Síndrome de Raynaud, não sei se vocês sabem, síndrome de Raynaud é quando você tem uma alteração na microcirculação. Aqui em Curitiba, eu acho que tem mais, porque quando você vai fazer, né, o homem vai fazer a barba, você vai lavar o seu rosto de manhã, você vê que tem uma alteração no vaso do dedo, o teu dedo fica completamente branco, principalmente esses últimos dedos aqui da mão. Então, você vê que o teu dedo fica branco, fica desesperado. Isso aqui é isso, gente, é síndrome de Raynaud, uma alteração vascular, tem a ver com a doença celíaca e alteração nos esmaltes do dente. Às vezes você tá lá no teu dentista e tá falando, gente, nós estamos tratando aqui, mas teu esmalte tá com problema, teu esmalte, ó, acende luzinha, doença celíaca, tá bom? Eu acho que era isso, hein, Paty? Deu para dar uma visão aí, né? Então, momento reflexão para a gente terminar este episódio sobre sintomas não gastrointestinais, né? Sintomas extraintestinais da doença celíaca. Gente, a medicina é linda, né? É linda e a gente tem que estar estudando, tem que estar acompanhando, tem que estar prestando atenção na evolução da medicina, em tudo que ocorre, tanto na questão de medicamento, técnicas laboratoriais de exame, exames de imagem, e a gente tem que estar muito atento ao nosso paciente. Esse estudo todo nosso proporciona que a gente atenda melhor você. Então, esse é o nosso esforço. O momento de reflexão é o esforço que o médico tem que fazer hoje para que a gente consiga juntar todas as peças do quebra-cabeça e colocar o paciente com o diagnóstico correto. Porque no caso da doença celíaca, como eu falei para vocês, não impacta só na qualidade de vida do paciente, né? Você tirou todos esses sintomas que vem arrastando esse paciente, tirando a energia e deixando com que ele não evolua de uma forma tão adequada na sua vida de relacionamento, profissional, de lazer. A doença celíaca tem essas questões mais graves que a gente falou. Então, fazer esse diagnóstico correto é fundamental, ok? Não esqueça de, volta lá, vai lá no episódio 20, que eu queria que vocês dessem lá, por que a doença celíaca se apresenta dessa forma diferente, junta com esse, que são qual é a forma diferente, e espalhe para os seus amigos, seus familiares, em que você acha que pode realmente ganhar um benefício disso, tá bom? Obrigada por você nos acompanhar até aqui e acompanhe o nosso próximo episódio.